A meditação da noite. Se não puder meditar pela manhã, a noite seria o segundo horário mais adequado. Nesse momento, pelo menos a atmosfera estará ficando calma e pacífica. Ao meio-dia, a natureza está selvagem e agitada. Assim, talvez a sua meditação não seja muito profunda ou intensa. Entretanto, ao anoitecer, a natureza está se preparando para descansar e não perturbará você. Ao meditar ao anoitecer, você pode olhar para o pôr do sol e sentir que se tornou totalmente um com a natureza cósmica. Tente sentir que cumpriu a sua parte durante o dia da maneira mais satisfatória e, como o sol, você agora sairá de cena. À noite, você está cansado e sente que o mundo inteiro também está cansado. Mas existe uma ligeira diferença entre a visão que o mundo tem da verdade e a sua visão da verdade. Quando o mundo está cansado, ele não aspira, ele só quer descansar. No entanto, você sente que o seu cansaço poderá ser superado se enviar mais luz e energia para o seu ser. Ao orar e meditar, uma nova vida e uma nova energia entrarão em você e o renovarão. Um horário fixo é importante. Quer você medite de manhã ou à noite, ter um horário fixo para a meditação é primordial. Até mesmo um bebê chorará por leite numa hora certa. Se você tiver uma loja e abri-la sempre às 9 horas, os clientes saberão que podem comparecer às 9 horas e o estabelecimento estará aberto. Tudo tem uma hora certa. O seu ser interior e o seu piloto interior, o Supremo, sempre estão observando. Se você cumprir fielmente o horário determinado, o Supremo confiará em você. Ele dirá: naquela hora ele não vai estar à toa, ele meditará. Se eu oferecer alguma coisa nesse horário, ele certamente estará lá para receber. Você e Deus deveriam combinar uma hora certa para se encontrar todos os dias. Quando o Supremo vier nesse horário, se você estiver dormindo profundamente, ele o perdoará. Se você não estiver lá no dia seguinte, novamente você será perdoado. Mas você não conseguirá desculpar a si mesmo. Sua unicidade com Deus não deixará que você se perdoe. A sua alma causará tantas dores que você se sentirá desconsolado. O amor da sua alma pelo Altíssimo é muito importante para você. Quando o amigo eterno está vindo, o anfitrião quer estar devidamente pronto. A mente humana é muito traiçoeira. Deixada por si mesma, a mente obscura e ignorante tentará impedi-lo de agir da maneira espiritualmente correta. Ela encontrará várias desculpas para impedi-lo de fazer a vontade da sua alma. Todavia, se a sua aspiração for sincera e intensa, a disciplina de ter um horário pré-determinado para meditar o ajudará a lutar contra a letargia e a desobediência da mente. Quando deixar de dar atenção às inúmeras coisas exteriores, você verá que a verdade está olhando diretamente para você e lhe dando a força para disciplinar a sua vida. Suponha que você queira meditar às 6:30 da manhã. Esse foi o horário que você escolheu. Se você se levantar às 7 horas, a sua própria letargia e indolência levarão embora toda a sua inspiração. Por um lado, a sua letargia tentará se justificar. Ela entrará na sua mente consciente e afirmará: ora, cheguei em casa muito tarde, foi por isso que não consegui me levantar. Ou, nos últimos 6 dias eu me levantei às 6:30. Já que Deus é todo bondade, hoje Ele me perdoará. Há várias maneiras pelas quais sua mente pode justificar o acordar tarde. No entanto, mesmo que você tenha chegado tarde em casa, não significa que não fará primeiro o mais importante. O mais importante é a meditação. O mais importante é Deus. Uma vez que tenha começado a sua jornada, se não continuar seguindo em direção ao seu objetivo, ficará perdido. Talvez pense: hoje estou muito cansado. Pararei por aqui e descansarei. Amanhã eu continuarei. Mas saiba que a sua ignorância está mais atenta do que a sua aspiração. Uma vez que comece a se justificar, não haverá fim. A regularidade lhe assegurará que a meta é real.
E se você for pontual, imediatamente uma espécie de dinamismo e movimento se fará presente. A sua regularidade é como um motor. Por ter um motor, você sabe que pode dirigir a qualquer hora. A pontualidade é quando você gira a chave e liga o motor. Com a regularidade, você tem só uma ideia vaga de que fará tal coisa, mas com a pontualidade, você realmente a faz. Se for assíduo e pontual na sua meditação, perceberá o seu próprio progresso. Se puder meditar todos os dias com toda a sua alma e sinceramente num horário fixo, chegará o dia em que se tornará um especialista. Quando isso acontecer, será capaz de meditar enquanto fizer qualquer outra coisa, e não precisará de um horário pré-determinado. Por fim, você será capaz de meditar 24 horas por dia, mesmo se estiver falando com outras pessoas ou desempenhando suas atividades diárias. Para isso, porém, você precisa de muitos anos, talvez até de muitas vidas de prática. A perfeição desperta na prática regular e pontual. Perguntas e respostas. Como alguém pode encontrar tempo para meditar num dia muito ocupado? Temos 24 horas à nossa disposição e encontramos tempo para várias coisas durante o dia. O que nos impede de pensar em Deus por 5 ou 10 minutos por dia? Temos tempo para comer, dormir, encontrar amigos, ler o jornal ou assistir televisão. Temos tempo para fazer tudo aquilo que consideramos importante. Mas quando se trata de Deus, como podemos afirmar que não temos tempo? Deus anseia que pensemos nele. Se realmente nos importarmos em agradá-lo, encontraremos tempo para pensar e meditar nele. Mas se não considerarmos Deus como algo importante na nossa vida, sempre estaremos ocupados demais. Existe alguma hora de manhã que é mais propícia para a meditação? A melhor hora para meditar é entre 3 e 4 da manhã. É o Brahma Muhurta, a hora de Deus. Não importa qual seja o seu nível, mesmo que você seja um completo iniciante, encontrará pouquíssima resistência para meditar nesse horário. O ocidental que vai dormir à meia-noite ou a 1 hora da madrugada não pode esperar que consiga meditar às 3 ou 4 da manhã. Se você quiser meditar às 4 horas, deve dormir às 9 ou 10 da noite anterior. Para quem está se iniciando na vida espiritual, 7 ou 8 horas de sono são fundamentais. Se você começar a dormir 3 ou 4 horas para se levantar às 4 da manhã, isso prejudicará a sua saúde. Espiritualmente, você não terá nenhum proveito, porque não será capaz de meditar de modo adequado quando estiver exausto, e o corpo será um obstáculo para o seu progresso interior. Depois de ter progredido um pouco na vida espiritual, aos poucos você poderá reduzir as horas de sono. Quando a sua consciência física começa a receber uma luz mais elevada, a necessidade de sono diminui. Para a maior parte das pessoas no Ocidente, a melhor hora para meditar é logo depois de acordar, antes de começar as atividades do dia a dia. Se possível, você deve meditar antes das 7 da manhã, antes que o mundo exterior o ataque ou exija alguma coisa de você. Você precisa entrar no mundo interior com a intenção de se alimentar. Você estará cumprindo o seu dever interior antes de ficar envolvido nas atividades exteriores. Se colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, todo o resto ganhará uma perspectiva mais espiritual. Se puder agradar aquele que é mais importante para você antes de se envolver com as suas atividades diárias, naturalmente estará fazendo a coisa certa. Deveríamos nos levantar espontaneamente para meditar ou devemos colocar um despertador? Você deve usar um despertador. Para conseguir a graça especial de acordar espontaneamente, você precisa ser um yogi. Mas, por favor, enquanto estiver meditando, não deixe um relógio diante de si. Se quiser realmente meditar com toda a alma, mergulhe no seu interior. Ao meditar, você está agradando ao Supremo. Ele o tornará consciente do fato de ter chegado a hora de ir para a escola ou para o trabalho. Se você estiver realmente meditando, ele fará isso.
Mas se estiver apenas vagando no mundo do sono, sonhando e perdendo seu tempo precioso, então não será responsabilidade dele. Se a pessoa foi dormir muito tarde na noite anterior e está cansada quando o despertador toca, é melhor descansar um pouco mais e meditar após o seu horário habitual? Você tem de saber com que frequência faz isso. Se faz isso toda semana, não é um bom sinal. Todavia, uma vez ou outra, tudo bem. Na escola, você estuda durante meses e então tem férias. No entanto, se quiser tirar férias todos os dias, como vai progredir? Se você meditou durante meses numa escola específica e numa certa manhã estiver excepcionalmente cansado, tudo bem. Mas se você for para a escola a cada dia num horário diferente, como é que o professor ficará contente? As oportunidades não aparecem todos os dias na sua vida. A espiritualidade é como uma oportunidade. Se você perder uma meditação, precisa sentir que realmente perdeu algo, que deu um passo a menos do que poderia. Quando você não medita com regularidade, a sua consciência perde um pouco da capacidade que tem e a estrada passa a ficar muito longa. Uma vez que você relaxe, a ignorância o encobrirá. Se não conseguir se levantar num certo dia, nesse dia a ignorância terá vencido. Suponha que você foi dormir às 3 da manhã e, quando chegou a hora da meditação, não conseguiu acordar. Mas quem impediu que você fosse dormir às 3 horas? Você dirá que foi inevitável, precisava fazer algo muito importante. No entanto, enquanto estiver acordado até tarde fazendo essa coisa importante, sinta que às 6 da manhã também terá algo importante e inevitável. Precisará se levantar para meditar. Se você acha que o que fez tarde da noite era tão importante a ponto de não poder ser evitado, eu gostaria de dizer que a sua meditação é infinitamente mais importante do que aquilo que fez. Nada pode ser mais importante do que a meditação. Às vezes, o nosso cansaço é verdadeiro, às vezes é só mental. Mesmo que você durma por 10 horas, às vezes se sentirá extremamente cansado. Várias pessoas dormem muito mais do que realmente precisam. Em geral, é a sua mente que o faz sentir que está cansado e exausto. A mente é muito esperta. Ela faz parecer que se você puder dormir por mais 5 minutos, então se sentirá muito melhor. Se você colocou o despertador para 6 horas, a mente afirmará que se o seu corpo puder dormir por mais 1 minuto a mais, você se sentirá melhor. Entretanto, se você der esse minuto para o corpo, no mesmo instante a mente pedirá 5 ou 10 minutos a mais. E antes que você perceba, será 7 ou 8 horas da manhã. Portanto, é melhor não dar qualquer atenção à mente. Há uma flor de lótus dentro de si, mas ela floresce uma pétala por vez. É ruim voltar a dormir depois de meditar de manhã? Se você voltar a dormir e não despertar até as 8 ou 9 horas da manhã, suas próprias forças vitais ou a agressão da Terra que está agitada nesse horário poderão entrar no resultado da meditação feita mais cedo e arruiná-la. Portanto, é infinitamente melhor fazer alguma outra atividade espiritual, como ler livro ou cantar músicas espirituais. Se alguém tem um horário certo para meditar e consegue acordar mais cedo, essa pessoa deveria manter o horário original mesmo assim? Sim. Se a sua hora de meditar for às 5:30 da manhã, a sua alma irá bater à sua porta. Portanto, você precisa estar preparado. Escolha o horário que sente ser o mais adequado e mantenha-o. Se quiser, poderá levantar meia hora mais cedo para tomar um banho e se preparar, mas você deve começar a meditar na hora marcada. Para uma meditação às 6 da manhã, seria melhor se nos levantássemos às 5 e ficássemos acordados por 1 hora antes de meditar? Se começarmos alguma atividade, não ficaríamos mais acordados? Não é bom que haja muita atividade. Se você toca num objeto material, imediatamente a consciência dele entra em você. Se tocar num livro, no mesmo instante a consciência do autor entrará em você.
Se estiver sonolento e começar a arrumar a casa para acordar, a consciência dessa tarefa entrará em você. Se estiver sonolento, é melhor tomar um banho. Água significa consciência. Uma vez que a consciência entra em sua existência, você não dormirá. Não faça nenhuma atividade antes de meditar. Apenas tome banho e depois medite. Você pode se preparar interiormente lendo escritos espirituais por alguns minutos ou cantando algumas canções espirituais cheias de alma, mas você não deve fazer tarefas de casa ou trabalho para o escritório. Se temos uma tendência a nos sentirmos sonolentos, seria correto nos exercitarmos um pouco antes da meditação matinal? Claro, praticar alguns exercícios pode fazê-lo sentir mais desperto. Não há problemas em praticar alguns minutos de exercícios de Hatha Yoga antes de começar a meditar. O que deveríamos fazer se perdermos nosso horário de meditação? Deveríamos compensar na meditação seguinte, meditando por mais tempo? Se em algum dia você perdeu sua hora marcada por causa de circunstâncias inevitáveis, não fique triste, contanto que não tenha perdido o horário por inércia ou desleixo, ou pelo sentimento de que, por ter meditado durante alguns dias, agora merece um descanso, então não cometeu nenhum crime espiritual. Porém, você não pode compensar uma meditação perdida meditando mais da próxima vez. Você come 3 vezes por dia. Suponha que não tomou café da manhã e também não almoçou. Quando for a hora de jantar, se tentar comer tudo que não comeu de manhã e ao meio-dia, prejudicará o seu estômago. Se não se alimentar por 2 ou 3 dias e tentar compensar a comida que não ingeriu durante o jejum, você terá problemas. Com a meditação, é a mesma coisa. Você tem a capacidade interior de meditar por um certo tempo de manhã cedo, ao meio-dia, à tarde ou à noite. Se não puder seguir essa rotina em algum dia, medite com toda a alma na sua hora habitual. Se tentar aumentar a quantidade de tempo, se tentar meditar por 2 ou 3 horas em vez de meia hora, sua mente física não será capaz de suportar a pressão. Em vez de criar mais capacidade, você a destruirá. Isso criará uma tensão enorme na sua vida de aspiração. Tudo precisa ser feito de maneira sistemática e gradual. Chegará o dia em que você será capaz de meditar por 8 ou 10 horas de uma só vez, mas no momento isso não é possível. Se a sua aspiração é realmente intensa, se Deus realmente vem em primeiro lugar na sua vida, você conseguirá facilmente ajustar a sua vida exterior para ter tempo de meditar. A aspiração interior tem infinitamente mais poder do que os obstáculos exteriores. Se você usar a sua força interior, as circunstâncias terão de se render à sua aspiração. Se quiser realmente meditar todos os dias, saiba que a sua aspiração interior lhe dará o poder para tanto. Obstáculos exteriores podem facilmente ser superados, pois a vida interior é a expressão viva do poder infinito. Diante do poder infinito, as barreiras exteriores são forçadas a se render. Por quanto tempo eu deveria meditar? 15 minutos bastam ou eu deveria tentar meditar por mais tempo? Isso depende de cada um. Se você conseguir meditar por mais do que 15 minutos, então medite. Mas a meditação precisa ser totalmente sincera e repleta de alma. Sentar-se durante 1 hora só para se convencer que é um buscador avançado seria um erro. Não haveria alma. Talvez você meditasse por 5 horas, mas a meditação não traria alegria. Ela não seria nada frutífera. Ela apenas lhe traria dor de cabeça. Se alguém consegue meditar por 15 minutos com toda a alma e, passado desse tempo, sente que tem a capacidade de continuar, ele pode continuar. Mas se não tiver a capacidade, será uma perda de tempo. O melhor é meditar pelo tempo que for possível sem gerar tensão mental. Isso dependerá inteiramente da sua capacidade. Aumentar a capacidade espiritual é como desenvolver um músculo. Hoje você pode se exercitar e ficar cansado após 5 minutos. Depois de 2 meses, você poderá praticar exercícios por meia hora ou até mais.
porque desenvolveu seus músculos. Também existe um músculo espiritual que é a aspiração. Por quanto tempo e com quanta sinceridade você pode ansiar por Deus depende da força desse seu músculo interior. Se eu medito muito pouco, não tenho energia espiritual durante o dia. Se eu medito por tempo demais, não consigo manter a minha aspiração. O problema é que você está indo a extremos. Às vezes você come demais e não consegue digerir o que consumiu. Às vezes não come nada e se sente fraco. Ao não meditar o suficiente, sente-se desconsolado. Quando medita além da sua capacidade, fica exausto. Mas você não precisa forçar. Descubra quanta capacidade tem. Se meditar por apenas 5 minutos, é claro que não ficará inspirado durante o dia. Entretanto, se meditar por 1 ou 2 horas, estará se forçando além de sua capacidade e o seu corpo se revoltará. Assim, medite com devoção e toda a alma durante 20 minutos, de manhã e 20 minutos à noite. Se tiver a oportunidade, poderá meditar à tarde também, durante 5 ou 10 minutos. Será o suficiente no seu caso.